Aleluia. Abra sua Bíblia aí no salmo mais conhecido. No primeiro mais conhecido, que tem dois. O primeiro é o 23. O segundo é o da proteção, o 91. Nós começamos semana passada falando sobre a importância, o poder do relacionamento. E falamos sobre a nossa base é o Salmo 23. E eu falei que é um salmo que realmente retrata a importância do relacionamento com Deus. Falei que Davi, para expressar o quanto isso foi importante na história dele, na vida dele, ele é o escritor, o compositor desse salmo. E o salmo deixou extremamente claro da profundidade da vida espiritual de Davi. E estando na Bíblia é porque ele é modelo para nós hoje. Ele é princípio para a nossa vida. Então olha o que diz o Salmo 23, ele é bem pequeno. Vamos ler mais uma vez, já fizemos isso no domingo passado. A minha tradução aí, ela é uma nova tradução atualizada. É atualizada, irmão. Não é corrigida, mas é atualizada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande por vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Alguém que chegou em alguém que poderia fazer algo por ele, ou que tem muito e alguém pede alguma coisa, é comum que, se essa pessoa receber algo dessa pessoa, na primeira vez que pede, ele vai dizer: fulano é bom, essa pessoa é generosa. Mas eu te pergunto, essa pessoa tem base para, depois de 50 anos, escrever o que o salmista disse? Certamente. A bondade dele, a misericórdia dele, está comigo, esteve, toda vez que fui, pedi, busquei. Essa pessoa, por ter tido apenas uma única experiência, ela não vai poder dizer isso. Agora imagine que alguém foi auxílio para você, Eita, aleluia. É porque a porta ali está aberta. Irmão, se existe um ser que vê tudo que está acontecendo fora do lugar, é pastor. Seu pai é desse tipinho, com certeza. Não, eu sei até quando a luz lá fora está apagada. Você não fala: Jesus, deixa eu quieto aqui, eu não tenho que ver luz, eu não tenho que ver carro que disparou o alarme. Mas vamos lá. Mas se essa pessoa foi ajudada uma vez, várias vezes, seus filhos foram ajudados, e foi geração andando, e ele foi contemplando essa ajuda, ele certamente vai dizer: bondade e misericórdia, eu posso contar com aquela pessoa, nós somos parceiros, aliançados. Sim ou não? Sim. Somente porque Davi viveu dezenas e dezenas de anos em um relacionamento contínuo com Deus, é que ele pôde escrever, afirmando de forma convicta que Deus e a bondade e a misericórdia de Deus sempre esteve, sempre estará esteve sobre ele. E quando a gente pega o Salmo e sai dessa frase, daquela frase famosa, nada me faltará, porque essa frase pode tirar de você
um conhecimento muito amplo do Salmo 23. Porque essa frase, ela é verdadeira, ela é parte do Salmo, ela é princípio do Salmo. Mas se você ficar preso a ela, e sempre vai lembrar dela no momento que está quase faltando, ou lembrar agradecendo porque chegou. Mas essa frase não é a frase determinante do Salmo. Essa frase, ela revela que no relacionamento de Davi com Deus, como a figura que ele usou da ovelha com seu pastor, essa frase serve para dizer uma coisa, para revelar o caráter de quem você está andando, a essência do Deus que você está andando. E falei aqui que a melhor expressão no original para essa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, uma expressão mais completa seria, tendo o Senhor como meu pastor, e no caso de Davi ele tinha, de que eu terei falta? Se eu tenho quem manda, se eu tenho quem criou, se eu estou andando, por que eu vou ficar preocupado com o que essa pessoa, com esse ser pode fazer, pode prover? E já falei aqui, que mais importante do que ter o mapa, o GPS, saber da estrada, qual é o caminho, é você ir com quem construiu e desenhou o caminho. Às vezes a gente olha para Abraão, sua história está muito aguçada a partir de Gênesis 12, e você fala, gente, as decisões de Abraão, para alguém que ainda tem uma mente muito natural no aspecto da teologia e da revelação bíblica, a gente vê que as decisões são meio loucas. Imagine alguém que tem uma fazenda de 100 alqueires, tem lá uns 800 gado, curral, balança, tronco, lugar para vacinar, corredor, lugar para parar a carreta e levar a vender boi gordo, e de manhã ele levanta e diz assim, Sara, vamos arrumar as coisas que nós, que nem diz o mineiro, nós nem vai. Nós nem está indo. Irmão, mulher, para fazer uma mudança, ela pensa 1 ano. E fica falando para o marido, não, vamos ficar aqui, calma, para que isso? Mas esse homem atende à voz de Deus. E na hora que a gente começa a ler o texto, já está falando de uma decisão brusca, uma decisão muito forte. E olha, que eu nem falei qual é o pano de fundo, qual era o fator histórico, como que a cultura se movia naqueles dias. Uma família sozinha não sobrevivia naquele mundo. Eles virariam escravo rapidamente de uma família agregada com outras. Por isso que as tribos, os clãs, era tudo, eles tinham muito filho, também era para proteção. Porque um vizinho com 5 filhos não encara um vizinho com 12. Não encara. Agora você imagina você pegar os meninos, a mulher, o gadinho que você tem, e tomar um caminho de um deserto, e passar por várias tribos, povos, que poderia simplesmente te cercar, e prender e agregar esse grupo ao seu grupo. E não era agregar para você ir lá criar seu filho, não, você viraria escravo. O que fez Abraão levantar um dia, aí já está lá para Gênesis, depois de Gênesis 18, especificamente 22, levantar e mandar um servo preparar o animal, a lenha, o cutelo e fogo, e pegar um menino aí, um pouco acima de 12 anos, que era filho único. Quem tem 5 aí que a gente pode sacrificar um depois do culto? Tem alguma mãe que tem coragem de dar? Algum pai? Dou-lhe 1, 2, 3, não apareceu ninguém. E você tem 5. Ele só tinha 1. E o velhinho já tinha virado a casa dos 100. Agora, você imagine uma mulher de 20 anos, 25 anos, tem um filho. Né? Eu lembro da Suzane semana passada, irmão. Ela quase virou Goiânia de perna do ar, porque a menina dela adoeceu.
Não deixou nenhum crente da igreja sem não pedir oração. A menina adoeceu, tem socorro, tem hospital, tem tudo aí, ó. Agora eu pergunto, se ela tivesse 90 anos, que é junto o amor de tia, de mãe, de vó. Aí o Abraão, com mais de 100, chega e diz, minha velha, eu vou ali fazer um sacrifício. Irmão, era insano pensar isso, que essa mãe ia deixar. E parece muito uma contradição. Deus diz assim, ó, eu vou te dar uma descendência, uma ascendência aí, ó, que vai ser como estrela do céu, como a areia da terra, vai ser enorme. Aí Abraão fala, Deus, pois é, eu só tenho o primeiro, e o Senhor está mandando sacrificar ele? Irmãos, quando a gente se relaciona uma vida espiritual com Deus, a gente chega num nível mais profundo, a gente vai conseguir romper com a teologia que é meramente mental, interpretativa, e é meramente conhecimento. Porque Abraão poderia argumentar teologicamente, Deus, a palavra não diz, a palavra diz que o Senhor não aceita sacrifício humano. Ele poderia se debater com uma teologia meramente mental, um conhecimento mental. Mas, irmão, um relacionamento com Deus nos tira desse plano mental e nos leva a obedecer, às vezes contrariando tudo que eu já ouvi de Deus, que eu já li. Quando Deus decide fazer algo específico com alguém, normalmente quem está próximo de você não compreende, não entende. E muitas vezes você vai ser passado por louco. No entanto, quem tem profundidade com Deus, quem tem um relacionamento com Deus, alguém que é como Davi, que diz, certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu sempre estarei na presença, na casa dele, seja a casa daqui ou a casa da eternidade. Quando alguém tem esse nível, ele pode até não compreender, mentalmente falando, mas ele começa a andar em fé, crendo que de alguma forma Deus trará socorro. Mas esse nível de relacionamento, esse nível de referência para a vida, ela é ganha, ela é recebida quando você começa a dar os primeiros passos, se relacionando com aquele que é o seu pastor. Irmãos, para ter Deus como pastor no aspecto do cuidado, da proteção, da direção, você tem que fazer essa escolha e pronto, a sua vida será marcada por isso. As ovelhas nasciam debaixo de um pastorado, crescia, se desenvolvia e só sobrevivia se continuasse debaixo do pastorado de alguém. É um animal que não tem como avançar, crescer, multiplicar, se não houver pastor. Olhando para essa figura, a gente vê também o ser humano. Irmão, analisa tudo que você pode ver no mundo. Um carro. O trem é ferro. Agora pensa assim, quem é mais forte, eu ou um carro? Claro que é o carro. No aspecto de dano, é o carro. Quem é mais forte, é você ou o poste que está ali na frente? Vai lá e bate a sua cabeça no poste para você ver. Você já brincou daquela brincadeira, papel, tesoura? Lembra? Então, irmão, analisando essa cadeia de coisas criadas, quem é o ser mais frágil? É nós. Você vê um avião aí, irmão, 400 passageiros, aquela máquina doida. Ela cai, quem é que morre? Quem estiver lá.
Se Deus não pôr a mão, morre. Então nós somos semelhantes às ovelhas. A gente foi criado, e desde Gênesis 2, a criação, nós somos criados para andar debaixo da proteção de Deus. Por que que a gente inventa de andar longe daquele que pode preservar, nos dar vitória, nos dar sustento, cuidado? Se para uma ovelha é impossível sobreviver sem um pastor, estou falando de ovelha física, animal. Agora nós somos do mesmo jeito. E a gente se acha ousado. A gente se acha alguma coisa e quer andar sem Deus. Nós não podemos fazer isso. Irmão, a gente deve andar com Deus, porque isso é segurança para hoje e para amanhã. Lembra da parábolazinha que Jesus contou? Ele fala assim: ô louco, se hoje pedires a sua alma, o que você construiu, o que você tem, esses celeiros que dá para você viver anos após ano, que servirá disso? Para quem? O que poderá você fazer com relação à sua alma e à eternidade, se você não andar com Deus? Relacionamento é só no relacionamento com Cristo que o teremos como referência de vida. Só andando com Ele realmente entenderemos e desfrutaremos de tudo que Ele é e tem, e teremos Ele como referência de vida. A frase primeira do Salmo é clara: o Senhor é o meu pastor. Ele é a minha referência. Quando você olha para o capítulo 10 de João, eu acho lindo o versículo 3 e 4, o capítulo diz que Jesus, que o pastor do João 10, ele é que decide que hora abre a porta, que hora fecha, quem entra, quem sai. Mas lá uma frase muito interessante. Eu acho até que eu deixei a Bíblia aqui marcada nele. Vamos ver se eu deixei. Deixei. Olha o que diz o versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Então as ovelhas o têm como referência de vida. O salmista fala isso, aí Jesus vem, séculos depois, João capítulo 10, depois você pode ler em casa, e confirma com uma riqueza de detalhes. Irmão, só tem Jesus como referência de vida quem se relaciona com Ele. Não basta a gente ser, como diz o Salmo 123. O salmista lá, ele nos alerta. Ele diz: olha, o servo está sempre olhando para as mãos do seu senhor, a serva para as mãos da sua senhora. Mas o servo de Deus, o povo de Deus, está atentamente olhando para quem? Para o seu Deus. Irmãos, isso é um processo. Eu lembro que quando eu fui para a igreja com minha mãe, a gente foi por causa das mãos de Deus. Por quê, irmão? Pobre, miserável, doente e com capeta no couro, saindo de um terreiro de macumba. Então, nós não conseguíamos ver a beleza do rosto do Senhor. Nós não conseguíamos ver o caminho do Senhor, a beleza de ser crente, a doutrina. A gente estava tão carente que a gente só tinha olhar para as mãos.
Mas à medida que a gente vai crescendo na fé, se relacionando, o que é que acontece? A gente muda o comportamento, a gente vai para a igreja para adorar, para celebrar, a gente lê Bíblia para conhecer mais o coração do nosso Senhor. A gente vai alargando esse relacionamento. Aí a gente pode cantar, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. É difícil cantar isso? É difícil. Não é fácil. Mas, queridos, quem tem Deus como referência, e a gente só consegue isso se relacionando. Eu falei aqui semana passada. Paulo escreve aos Romanos, e ele diz, gente, será, e também aos Gálatas, ele fala, será, se eu vou ter que voltar a ensinar para vocês as coisinhas mais simples do início da fé? Agora, irmãos, se a igreja que Paulo fundou, a igreja que Paulo ensinou, no andar da caminhada aí, ela meio que se perdeu e esqueceu as disciplinas espirituais, imagine nós, no mundo louco que nós estamos vivendo de tanto estresse, correria e ativismo. Sabe qual tem sido a doença do excesso de redes sociais? Surdez. Você fala, fulano, porque o celular, o computador roubou não só o olhar, roubou a audição. E aí criaram os foninhos que agora você põe, você nem vê. Aí você está conversando com o outro igual um besta, e o outro, nem você... Não, esse trem me deixa chateado. A gente tem que ter as exceções. Por exemplo, para as irmãs, irmão, quarta-feira, 9h30, esquece que o teu marido vai te ouvir. Ele está vendo o jogo. Não vai te ouvir, não. E não queira concorrer contra o futebol. Aí você vai lá, toma um banho, põe aquela roupa assim, pronta para dormir, passa para lá, passa para cá, a televisão está ali, o homem está lá. Ele nem mexe. Então, quarta-feira, pula do calendário. Né? Não dá para concorrer. Queridos, nós precisamos voltar às disciplinas espirituais. Eu tenho falado isso constantemente aqui. Crente tem uma tabelinha, igual aquela tabuada que a gente tinha antigamente. Você já foi lá, a professora pedia tabuada, não, como é que era? Tinha que dar tabuada, uma coisa assim. A minha irmã era professora. De 5 séries na mesma sala na fazenda. Imagina, 5 séries na mesma sala. Aí tinha menino de 15 e menino pequenininho. Aí minha irmã colocava a gente, tinha um corredor na escola. Uma palmatória desse tamanho. Fulano, vem dar tabuada. Gente, eu assim, com tanto medo que dava um brancão. Aí, tinha menino que ele levava a tabuada numa mão assim, mas já levava outra assim, ó. Porque ele já sabia que ele ia levar bolacha. Eu tenho um amigo que toda vez que eu falo para ele assim, tem bolacha? Ele falou, não tem, tem biscoito. Eu falei, por quê? Eu odeio essa palavra bolacha. Eu levei tanta bolachada da professora. E ninguém ficou traumatizado, né? Ninguém. Se fosse hoje era bullying, crime e não sei o quê. E a gente amava os professores. Chorava quando ela ia embora. Disciplinas espirituais são necessárias. Pastor, o que é isso? Eu fui atender uma mulher
10 anos numa igreja. E na minha fala com ela lá, eu falei para ela assim, soltei isso, né? Ó, irmã, a gente precisa estar pronto para o arrebatamento. Irmão, para minha surpresa, aquela mulher de quase 50 anos virou e falou assim, o que é isso? Eu falei, de onde que tu vem? Que irmão, um crente, mais de 17 anos de crente, os últimos 10 anos numa igreja em Goiânia, e nunca ouviu ensino sobre arrebatamento, é trágico. É trágico. Porque eu pergunto, após a salvação, qual é a maior recompensa de um cristão? É ir para os céus. Mas tem igrejas que ele se preocupa tanto em pregar a tal da bênção, que o abençoador nem passa lá na porta. Porque ninguém sabe. Irmão, eu já vi gente pregar tanto sobre bênção, que ele esqueceu de falar que é Deus que dá a bênção. Já vi. Eu já tive a tristeza de perder uma manhã inteira num culto, um domingo de manhã, de chuvinha, boa para você dormir, comprar um pão, passar manteiga e ela desmanchar. Agora é só pão integral, ó, não, esse pão aí é pão integral, viu? Não, pão integral é uma bênção. Eu amo pão integral, você pega assim, ó, um bacon bem fritinho, um ovo, uma mortandela, mas o pão integral fica uma bênção. É. Irmão, pensa numa pessoa que tudo que você me der eu levo para casa. Pastor, eu fiz um pão integral maravilhoso. Irmão, também gosto demais desse pão. Chega lá, eu que decido o que vou fazer com ele. Se ele vai ser um corajoso ou um medroso, eu que decido. Você sabe o que é uma comida corajosa, uma comida medrosa? Você sabe? O que é um café corajoso? É um café que vem sozinho para a mesa e encara todo mundo que estiver na sala. Mas um café medroso, ele vem com pão de queijo, com biscoito, com bolo. Irmão, café corajoso é duro, viu? Não deixa o bichinho ser corajoso, não. Põe uns acompanhantes. Então a irmã não sabia sobre o arrebatamento da igreja. Aí eu pensei, imagine se ela sabe da disciplina. Vai repetindo comigo as disciplinas que a Bíblia ensina, que o cristão tem que praticar. Diga comigo, congregar, orar, jejuar, ler Bíblia, evangelizar, batizar, tomar ceia, e aí vai. Irmão, um cristão que não pratica a disciplina espiritual é alguém que conseguiu uma nova receita para servir a Deus, que ele acha que está funcionando, mas que no final ele vai tomar um susto tão grande, tão grande. Irmão, eu aprendi uma coisa, a gente demora a aprender os negócios, só levando porrada para aprender. Que as pessoas que levam uma vida meia fora da Bíblia, elas não estão enganando a Deus, os capeta, ninguém. Elas estão enganando a elas mesmas. Porque, irmão, nem importa a quem estou enganando ou não. Sabe por quê? Ninguém vai colher o resultado seu. É você que vai colher. Bom ou ruim é você. Você já chegou numa casa que está lá a mulher, o marido, 3 filhos, e o homem começa a falar, porque não sei o quê. Aí você olha para a mulher assim, pastor passa muito por isso. Aí o pastor olha para a mulher assim, ela está assim. E os meninos? Os meninos fazem assim. A gente passa por isso, pastor passa por isso. E o cara está discussando, e o cara... Agora eu pergunto, por que eu vou gastar tempo para arrancar essa pessoa desse estado
Irmão, ele sabe que está lá. Ele sabe que está errado. Eu simplesmente vou dizer para ele o seguinte: fulano, o resultado desse estilo de vida, quem vai colher é você. Se você quiser sair dele, eu te ajudo. Mas ficar argumentando, não vou argumentar. Mike Murdock diz o seguinte: nenhum ser humano, guarda isso que eu vou te falar, você vai usar isso aqui em todos os espaços da sua vida, em todos os relacionamentos. Ele diz o seguinte: nenhum ser humano, por mais crente, fiel, cheio do Espírito, sapatinho de fogo, tem os 9 dons, e mais os que só os anjos têm, essa pessoa tem graça o suficiente para viver se desgastando com os outros. Se existir um ser que arranca tudo que você tem rapidamente de graça, de estrutura, de equilíbrio, é outro ser humano. E aí o cara, não é à toa que ele é considerado um professor de sabedoria. Eu estava num congresso, e ele resumiu 35 anos de ministério numa palestra de 1h30. O cara escreveu uns 400 livros, é compositor extraordinário, toca e canta. No quarto dele tem um piano, a coisa mais linda. Ele abre a janela para o lado do rio e da mata e começa a tocar e adorar em inglês. Irmão, música de adoração em inglês, a gente entra rapidinho no trono de Deus. Que é língua maravilhosa para cantar música de adoração. É. A minha menina fala o seguinte, que se você quer ouvir música de sofrência, pelo menos seja elitizado. Vai ouvir a Adele. Já que você está querendo ouvir sofrência, vai ouvir uma Adele. Uma sofrência lá em cima, elitizada, no 12. Que as músicas da Adele, ela é uma melodia profunda, de tanta dor. Mas, irmão, é tão bonito a voz da mulher e no inglês. E se for sofrência, é bom numa língua que você não entende. Que aí você, pelo menos, não se compromete. Então, só valoriza a disciplina espiritual quem tem relacionamento. Você deve estar... Isso já aconteceu com todo homem casado. Ou então um namoro mais prolongado. Você pensa assim, gente, essa mulher não me cobrava tanto. Por que agora ela cobra tanto? Mas, gente, quando a gente namorava, era noiva, ela não tinha tanta cobrança. Irmão, a questão é o seguinte: foi se relacionando tanto que aumentou o leque. Aí o homem é meio esquecido, ela tem que lembrar. Fulano, tem tempo que você não me dá uma flor. Fulano, tem uns anos aí que você não faz um café da manhã. Porque quem se relaciona com os detalhes. Aí o Mike Murdock faz o que ele fez? Ele passou, todo funcionário que ele vai contratar, você acha que ele senta para ouvir o fulano? Para fazer seleção? Se desgastar, perder tempo? Ele gravou 4 fases. Foi contratar uma funcionária para cuidar da casa. Aí ela chegou, alguém lá indicou uma, manda ela aqui. Ela chegou de manhã, abre a porta. Está vendo aqui essa tela aqui? Aqui você aperta o dedinho aqui, ó. Tem aqui 1 hora de aula. Como é que você vai cuidar da minha casa? Tá? Então não põe a mão em nada. Primeiro vai ver o vídeo. E eu estou indo produzir, ganhar a vida. A mulher viu lá uma vez. Falou, se você não entender, fica ouvindo aí. Ela ouviu. Ele chegou à noite, olhou a casa. Tem uns 3 erros. No outro dia, o que é que ele fez? Ele foi ensinar ela? Não. Fulana, aula de revisão, ponto 2. Está aqui na tela, estou indo trabalhar. Até a pessoa fazer o que ele queria, sem ele se desgastar, sem ficar chamando a atenção nem nada. Porque nenhum ser humano tem graça o suficiente para ficar se desgastando com o outro. Ninguém tem, irmão. Graça é um produto muito caro, difícil de adquirir. Equilíbrio é um negócio sério. Para você se desgastando, aí perde o equilíbrio. E perde a graça. E você olha para Abraão.
e disse: como pode? Esse homem é doido. Subiu no monte. No pé do monte, o menininho, para aumentar o drama, disse: pai, eu estou acostumado a fazer sacrifício com o senhor. Eu sei todos os itens do sacrifício. Tem que ter fogo, tem que ter cutelo, tem que ter lenha, tem que ter pão, tem que ter erva amarga, etc. Pai, eu estou percebendo que nesse sacrifício não tem a parte mais importante, que é o cordeiro, é o sacrifício. Quem anda com Deus, quem tem um relacionamento, tem uma resposta não fantasiosa, tem uma sabedoria que não é só para as coisas daqui. Ele disse: filho, vou parafrasear, o pai anda com Deus. Eu tenho um relacionamento com o meu pastor. E esse meu pastor, ele não falha não. Hebreus diz que Abraão cria que mesmo que o filho queimasse, virasse cinza, Deus era poderoso para ressuscitá-lo das cinzas. De onde a gente arruma essa convicção? Ele diz: filho, Deus proverá para si um cordeiro. E quando ele levanta lá o facão, vou falar facão para vocês entenderem. Aqui no Goiás fala facão ou não? Levantou para... Ele ia degolar o menino, para o sangue correr, depois ele tacar fogo. Uma voz do céu bradou e disse: Abraão, Abraão, não faça isso. Porque agora percebo que na nossa caminhada, no nosso relacionamento, não existe mais nada entre eu e você. Esse é um relacionamento profundo. Irmãos, por que o relacionamento é importante? Porque tudo que o seu parceiro de relacionamento pedir, ele está apenas te lembrando para você entregar, porque já é dele. Mas tudo que você pedir do parceiro, desse parceiro Deus, já é seu. O que eu dou ou recebo é apenas um instrumento para mostrar a conexão, ela já existe. É para engraxar a conexão. É isso. É isso. Se coloque de pé. Eu prometi para os irmãos que eu ia terminar os 5 itens hoje, né? Nós ficamos no primeiro aqui, depois a gente volta. Só Deus sabe quanto. Somente quando temos um relacionamento, teremos o Senhor como referência de vida, ou para toda vida. Toda vez que a gente falha nas disciplinas espirituais e num relacionamento com Deus, as coisas ganham mais valor do que Deus. Eu participo uma vez por mês numa reunião de uma manhã inteira. E normalmente tem 17, 14, 8 homens. E eu observo, irmão, como o ser humano deixou de ser um ser pensante, atento. Aí eu olho lá, eu chego, faço questão de chegar mais cedo, sabe por quê? Tem uma mesa grande. E eu faço questão de pegar um canto da mesa para que a agenda fique firme na mesa. E eu fico com a caneta na mão. O cara começa a abrir a boca lá, eu começo a escrever. Porque ele solta cada pérola. Aí eu fico olhando para os outros. Ninguém leva nem a agenda. Está perdendo tempo de ir lá, irmão. Culto é da mesma forma. Você não pode chegar aqui e ficar desatento. Sabe por quê? Uma informação pode mudar a sua vida. Uma informação. Lembra daquele caso inglês? Que o mordomo trabalhou a vida toda para uma família, morreu o pai, todo mundo.
E o milionário deu um quadro para ele. Aquele quadro, a forma que ele foi pintado, para quem tinha aquele conhecimento, aquele quadro era um documento que daria àquele homem a posse de tudo. E ele deixou a mansão, foi morar num casebre. E ganhou o quadro e colocou lá na parede. Passaram anos, alguém foi visitar ele. Na hora que a pessoa entrou, olhou para aquela casa, olhou para aquele homem, para as roupas dele. Ô moço, me fala uma coisa, por que você está desse tipo? Não, porque o meu patrão morreu, já estava meio madurão, estou aqui. Ele percebeu que ele não sabia. Que o quadro era o documento que dava a ele a posse de tudo. Catou na mão dele, catou o quadro, levou num cartório. Depois do cartório deu o documento, foi para o banco, ficou milionário. Uma informação define seu futuro, define seu amanhã. Então fica atento, porque Deus pode ter um rema para você numa frase de um louvor. Às vezes a pregação é 50 minutos, uma frase é o que você precisava, é o que você precisa. Você acha que o Espírito Santo acredita que você tem que ter os 50 minutos da mensagem? Não, que ele sabe que a gente vai viajar. Irmão, hoje eu estava no batismo, né? Teve batismo hoje. E aí eu estou lá, irmão, porque a nossa mente é um mistério. Estou lá, irmão, estou batizando, dando glória a Deus, cantando. E o meu estômago comunicou com a minha alma e minha mente disse assim: gente, aquela rapinha da galinhada que foi feita ontem foi o suficiente para mim sair do lugar lá. Só ficou o corpo lá. E meu estômago e a minha mente lá em casa pensando na rapa da panela. Então o ser humano é suscetível. Mas irmãos, eu posso disciplinar a minha mente. Eu vim aqui hoje, não vou voltar sem a bênção de Deus. Eu decido se eu vou ter uma semana melhor ou não. Pelo que eu alimento, pelo que eu vou comer domingo, eu decido como é que vai ser a minha semana. E eu te digo, a minha semana será uma bênção. E você decide a sua. Então não fica preocupado, pastor. Eu estou estressado, eu não dou conta de resolver os problemas. Irmão, ninguém tem graça para tudo isso. Então agrega novas formas, agrega as ferramentas. Porque, irmão, toda solução, tudo que resolve algo nasceu de uma crise. Alguém cansou de ficar em pé. Falou, como é que faz para não ficar em pé? Não criar uma cadeira. Alguém cansou de gritar para os outros ouvirem. Alguém falou, vou ficar. A crise pode ser a base, de fato é, para que alguém com um pouco de inteligência crie algo e seja uma solução para o mundo. Eu chego lá no meu mecânico semana passada e falo assim, cara, eu estou achando estranho o cabo do meu acelerador do carro aí. Ele falou, que cabo, pastor? Esse carro não tem cabo não, é tudo sensor. Aí eu olhei na oficina, graças a Deus não tem ninguém, só eu e ele é crente. Ele falou, pastor, eu vi que você mandou uma mensagem no WhatsApp, você coloca lá, faz um orçamento da pastilha de freio, não sei o quê, e o cabo do acelerador. Pastor, desculpa, mas eu ri. Falei, mas você estava com alguém? Não, estava sozinho, então está perdoado. Informação. Alguém viu que aquele cabo é chato, quebra sempre na hora, no meio de uma estrada, no meio de uma BR. Põe sensor. Tem carro aí, irmão, que nunca dá problema. O trem dura 25 anos. Não dá problema, não. Glória a Deus. Diga, eu vou procurar
me relacionar profundamente com o meu pastor, que é Cristo. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Deus, mais do que ter as tuas bênçãos, é profundamente consolador termos a tua presença, termos a certeza que a nossa madrugada não será só. Os desertos nós não estaremos sozinhos, porque certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não preciso ter do medo do amanhã, porque o meu Senhor é eterno, Ele já está no meu amanhã. Aleluia. E isso é consolador. A salvação do meu filho e da minha filha já está no amanhã de Deus. A profissão do meu filho e da minha filha já está no amanhã do Senhor, que é meu pastor. Nós podemos descansar como pais, como empresários, porque a segurança dessa empresa, da nossa casa, está nas mãos do nosso pastor. O nosso Isaac não vai apodrecer, ele não vai morrer, porque o Deus do Abraão é o meu, é o seu, é o nosso Deus. Você não está só, ainda que ande por momentos de vale de sombra de morte. Davi disse: Ele está comigo. Ele é o Deus que te consola na dor. É aquele que enviou o Consolador. Você não está só. Você não vai ficar se debatendo na depressão, na ansiedade. O Espírito Santo te cura nesta noite.